Começou a gravar. Bem-vindas ao primeiríssimo encontro, na verdade, do Elas por Elas de 2021. Infelizmente, na semana passada a gente teve que desmarcar, então a gente faz um meia-culpa, que eu faço, na verdade, porque foi por minha causa. Teve um choque de horários, e aí a gente não conseguiu fazer. Mas a gente conseguiu marcar para hoje e a gente já previu um calendário aí de encontros que nós vamos compartilhar com vocês daqui a pouquinho, tá? Então, quero dar as boas-vindas e dizer para aquelas pessoas que estão participando pela primeira vez conosco que é uma honra que você esteja aqui. Todos os que já participavam também, a gente estava com saudade. Esse bate-papo aqui, ele é mais informal para a gente falar sobre literatura de autoria feminina, mas a gente até expande um pouquinho, né? Além de literatura, lá no Elas Sugerem, que é a parte final do nosso encontro, normalmente a gente fala um pouquinho também sobre cinema, seriado, enfim, várias manifestações artísticas aí que acompanham a literatura e também que vão além da literatura. Então, sejam bem-vindas, tá? Todo mundo aqui está convidado a participar de todos os encontros e sintam-se livres e degustem esse momento como a gente também faz. A gente sempre fala que esse momento é um momento de deleite para nós. A gente estava numa loucura de trabalho, eu e a Cris conversando hoje, que já estamos cansadíssimas, mas que hoje ia ter um momento muito bom, que ia recarregar as energias, que era esse momento com vocês. Então, quero começar falando disso e compartilhar com vocês aqui uma tela, enquanto se a Cris quiser falar alguma coisa, Cris. Eu só vou dar as boas-vindas a todos, tantos que já participavam conosco ano passado, quanto os que estão começando agora. Eu acho, como a Jordana falou, a intenção é mais criar um espaço de conversa e de divulgação de autoras, de escritoras e de literatura de autoria feminina, né? E aí, então, a gente convida vocês a participar sempre conosco dos encontros. A cada encontro, a Jordana, apresentamos uma autora, e daí nós lemos aqui ou poemas, ou algum trecho do romance, um conto, enfim, porque o objetivo justamente é fazer com que vocês conheçam tanto escritoras canônicas quanto escritoras desconhecidas, e tanto autoras brasileiras quanto autoras estrangeiras também, né? Então, a intenção sempre é divulgar a autoria feminina de uma forma ou de outra, né? Por isso, boas-vindas. Espero que gostem do encontro de hoje e participem sempre. Sim, de vez em quando vem umas participações especiais, né, Cris, de pessoas maravilhosas que aceitam nossos convites e vêm aqui compartilhar com a gente esse momento. Então, esse ano a gente também quer trazer essas pessoas, né, Cris? Isso. De vez em quando aparece uma convidada especial para falar de uma autora específica, de uma obra específica, né? Então é um momento bem, bem gostoso do nosso bate-papo. Inclusive, até queria deixar o convite, se alguém quiser indicar alguma coisa, compartilhar isso, vocês sempre podem participar durante o nosso encontro, ou se vocês tiverem algo para falar depois, pode mandar para a gente, tem um grupo, a gente pode até abrir o grupo, que eu acho que não tem como as pessoas escreverem lá, né, Cris, mas a gente pode colocar lá, abrir lá, para que vocês compartilhem também com a gente, se vocês querem que a gente fale de alguma coisa específica ou não, mas pode falar aqui durante o encontro também. E aí, eu queria começar falando sobre 3 coisas aqui na parte de avisos, tá? Então, nós mudamos o horário dos encontros do nosso projeto Elas por Elas, porque mudou a dinâmica também das aulas da graduação, né? E eu e a Cris, nós damos aulas na graduação, o nosso público
muitos de vocês fazem aula na graduação, né, de letras, e outros cursos também, então a gente não queria chocar horários com os cursos noturnos, tá? Então a gente teve que mudar esse horário. A gente mudou para as 17h30, e eu acho que a gente vai manter nisso, né? Não sei se vai haver alguma outra mudança, mas eu acho que esse é o horário, é o melhor que a gente chegou, assim, para todo mundo até, né? Depois vocês falem para a gente também se ficou legal esse horário, porque eu acho que mais cedo talvez as pessoas não consigam participar tanto, né? Então foi isso que a gente pensou, né, Cris? Uhum. E nós pensamos nesses encontros quinzenais. Então, vai ser semana sim, semana não. E se tiver alguma mudança, alguma coisa que tenha, né, alguma urgência, a gente avisa vocês lá no grupo, a gente posta aí nas redes sociais para deixar avisadinho. Mas nós já pensamos nesses encontros quinzenais com alguns dias marcados já. Nós já vamos mostrar o calendário. E tcharam, nós temos uma vaga para monitor, tá? Então, a gente tinha uma monitora que trabalhava conosco no ano passado, que era a Melissa, ela ajudou a gente bastante, deixo meus agradecimentos registrados aqui publicamente, a Melissa, mas ela teve que se desvincular do projeto. Então, a gente abre aqui a oportunidade de quem quiser trabalhar conosco, é um projeto de extensão, então vai estar vinculado ao projeto de extensão, tem certificação, e aí a gente pode falar depois o que esse monitor faz, tá? Deixa eu só aceitar que alguém está pedindo para entrar aqui. Alunos fora Só da lembrando UDESCAR podem participar como monitor? Podem. Então tá bom. Podem sim. Cris, você quer falar alguma coisa? Sim, não, só lembrando que, além do certificado de participação no projeto, tem aí o certificado de monitoria, que eu sei que quando a gente é aluno, quando é acadêmico ou não, né, Maria de Fátima, quando está na fase aí do mestrado, a gente precisa colecionar declarações e certificados. Então, essa vaga para monitoria também gera um certificado de horas. Sim, então, quem tiver interesse, procura eu e a Cris. Pode até ficar depois no finalzinho do nosso encontro de hoje para indicar o interesse. Ou se quiser pensar melhor, depois escrever para a gente, fica aí o convite, tá bom? E esse é o calendário que a gente pensou para as lives desse primeiro semestre, tá? Então, para abril, nós teremos 2 encontros, né? O de hoje, do dia 27. Para maio, nos dias 11 e dia 25, no mesmo horário, nos mesmos dias da semana, né? Todos eles vão acontecer na terça. E para junho, nos dias 8 e 22, tá? Também no mesmo horário. Nós encaminhamos esse calendário para o grupo que a gente tem. Quem ainda não participa do grupo, depois eu deixo ali o link para entrar, que é um grupo no WhatsApp que a gente criou para deixar alguns avisos, né? Às vezes mandar o link lá. Então, quem quiser participar pode entrar depois, tá certo? E eu acho que era isso de avisos. Cris, você tem algum aviso que eu não tenha lembrado? Eu só vou avisar que a gente tem um formulário de inscrição para quem não preencheu ainda o ano passado, que é só nome completo, CPF, para gerar o certificado no final do projeto, né? E a cada encontro nós temos um formulário de presença, que é para registrar a presença de cada um de vocês nos encontros, tá? Então, eu vou compartilhar aqui no chat, e aí vocês preencham, por favor. O primeiro é o de inscrição, né, para quem está começando a participar agora, e o segundo é o de presença apenas, tá? Quem vai preencher pela primeira vez o de inscrição, preenche o de presença também, para registrar a presença de hoje. Beleza, Cris. Bom, então a gente sempre tenta iniciar com alguma coisa nova, né? Alguma curiosidade, alguma notícia que surgiu e tal. E hoje a gente traz para vocês um compilado de autoras paranaenses, né? Eu trouxe para vocês porque eu não tinha conhecimento, né, desse levantamento feito pela UEM. Quando eu conversei com a Cris também não sabia.
Então, vou mostrar para vocês aqui, tá aberto. Então, é esse Centro de Documentação de Literatura de Autoria Feminina Paranaense. E aí, eles fizeram até um índice de escritoras aqui. Então, olha o tanto de escritoras paranaenses que nós temos aqui nesse compilado feito pela Universidade Estadual de Maringá. Então, eu vou deixar para vocês esse link. Quem tiver interesse, né, de buscar aqui alguma autora nova para ler, principalmente porque é paranaense. Então, essa era a dica que eu queria deixar para vocês hoje. E a curiosidade era se vocês conheciam isso, né, que a Universidade Estadual de Maringá já tinha feito, né, essa compilação aqui dessas autoras. Inclusive, uma delas, deixa eu aceitar aqui que tem uma pessoa pedindo para entrar. Uma delas daqui desse índice eu vou apresentar hoje. Não vou falar qual ainda, mas eu vou falar de uma delas, tá? Então, vou até copiar aqui o link e deixar aqui para vocês. Então, essa era a curiosidade que eu queria deixar. Alguém já conhecia isso que a UEM já tinha feito? Fica aí. Principalmente quem pesquisa mulheres, né? Escritoras, quem tem interesse de pesquisar paranaenses aí. Então, fica a dica, tá bom? E vou deixar a Cris apresentar a autora dela hoje, que é nada mais, nada menos que Cecília Meirelles. Cris, tá com você, tá? Tá. Antes de apresentar, vou compartilhar os slides que eu fiz, né? Mas eu adorei essa referência que a Jordana trouxe desse site das escritoras paranaenses, que acredito que muitas delas eu nunca ouvi falar. E só queria lembrar que na UEM tem um programa de mestrado, de doutorado, que tem uma linha de estudos que é da crítica feminista, que quem, né, uma das professoras que conduz essas pesquisas é a Lúcia Osana Zolim. Então, quem, né, às vezes, depois da graduação, tiver interesse em desenvolver uma pesquisa de mestrado nessa linha, a UEM é um bom lugar para, de repente, estudar no mestrado uma autora feminina, tá? Só lembrando disso. Bom, eu vou compartilhar os slides que eu fiz. E aí eu escolhi, depois de muito pensar, porque a gente sempre, né, acho que Jordana fica aqui pensando, qual escritora nós vamos falar diante de tantas escritoras sensacionais. E aí eu sempre fico em dúvida, né, qual que eu falo, qual que eu vou trazer para o dia de hoje. E eu escolhi falar da Cecília Meirelles porque é uma escritora que dá até medo de falar, porque todo mundo já deve ter lido um poema dela ou em alguma ocasião da sua vida, até no livro didático deve ter lido alguma coisa, mas eu queria trazer aqui alguns poemas que não são, eu acredito que não são tão conhecidos, né, e uma linha um pouco mais voltada, assim, para a construção do feminino, mas para a construção do ser, de um modo geral, né. Então, eu trouxe aqui alguns poemas que falam dessa questão do feminino, da mulher, mas que estão para além disso também, tá? E aí, para iniciar, eu vou fazer uma breve apresentação da Cecília Meirelles, que é uma escritora que nasceu em 1901, no Rio de Janeiro, e faleceu em 64. E ela tem uma história de vida que é muito comovente, né? Que poderia ter sido muito triste, muito, talvez, angustiante, né? Muito infeliz, mas ela soube reverter isso, ela soube transformar essa infelicidade num modo de ser que, de certa maneira, trouxe algum alento, algum conforto, né? Ela encontrou na tristeza, na morte, uma força especial para viver, um certo alento. E por que eu começo falando isso, né? Porque a gente está vivendo um contexto atual muito complicado, com essa pandemia, com tantas mortes, né, que vêm ocorrendo,
Acho que todo mundo deve estar perdendo algum parente, algum amigo, algum conhecido, algum vizinho. Quer dizer, a gente está convivendo aí com a presença, né, da morte, da perda, da ausência, muito frequentemente. E isso aconteceu na vida da Cecília Meirelles, porque ela ficou órfã de pai 3 meses antes dela nascer, o pai morreu. E depois, quando ela nasceu, ela perdeu a mãe aos 3 anos de idade. Então, ela perdeu os pais e foi criada por uma avó, a avó materna, que era uma avó portuguesa, e que lhe deu uma educação, né, não só uma educação voltada para os livros, mas que a própria Cecília diz que a ensinou muita coisa, né? E a Cecília escreveu o seguinte numa ocasião, e aí eu escolhi esse trecho para abrir por conta desse nosso contexto, dessa nossa convivência tão trágica nesses dias com a presença da morte, né, por conta de toda essa pandemia. Nasci aqui mesmo, no Rio de Janeiro, 3 meses depois da morte de meu pai, e perdi minha mãe antes dos 3 anos. Essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas, ao mesmo tempo, me deram desde pequenina uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Só essa frase, né, já nos faz pensar muito, né, sobre a presença da morte e como ela reverteu, como eu disse, tudo isso numa intimidade com a morte, e docemente ela aprendeu, olha que expressão lindíssima, né, que a vida é isso mesmo, né, uma luta entre o efêmero e o eterno. Minha infância de menina sozinha deu-me 2 coisas que parecem negativas e foram sempre positivas para mim: silêncio e solidão. Também é outra frase que eu achei lindíssima, né? Porque quando a gente fala de silêncio e solidão, essas palavras têm um peso negativo por si só. Todo mundo já pensa em tristeza, angústia, depressão. E ela não, né? Ela diz aqui que ela conseguiu transformar isso em algo positivo. Eu já achei isso lindíssimo, né? Até por conta do nosso contexto, que também está muito relacionado à solidão, ao silêncio, estar sozinha, confinada, longe dos amigos, dos familiares. Então, às vezes, a gente precisa também reverter esses signos que geralmente estão ali no negativo para o positivo. E aí, desculpem a citação longa, mas eu achei também que esclarece muito daquilo que é a Cecília Meirelles. Essa foi sempre a área da minha vida, o silêncio e a solidão. Área mágica, onde os caleidoscópios inventaram fabulosos mundos geométricos, onde os relógios revelaram o segredo do seu mecanismo e as bonecas o jogo do seu olhar. Mais tarde, foi nessa área que os livros se abriram e deixaram sair suas realidades e seus sonhos, em combinação tão harmoniosa que até hoje não compreendo como se possa estabelecer uma separação entre esses 2 tempos de vida, unidos como os fios de um pano. E aí ela fala da avó, né, que foi quem a criou. Vovó era uma criatura extraordinária, extremamente religiosa, rezava todos os dias. E eu perguntava, por quem você está rezando? Por todas as pessoas que sofrem. Era assim, rezava mesmo pelos desconhecidos. A dignidade, a elevação espiritual de minha avó influíram muito na minha maneira de sentir os seres e a vida, né? Bom, então eu escolhi essa citação, palavras da própria Cecília, para explicar como ela desde a infância conviveu com a morte, com o silêncio, com a solidão, com os livros e com a presença da avó, que lhe deu uma educação um tanto religiosa, mística, e muito, acho que, voltada para uma ética também, né? Bom, e o outro motivo, além desse, que eu escolhi a Cecília, porque ela é uma autora que eu li muito, muito, muito na minha adolescência. Lia demais Cecília, e até na graduação eu lia muito. Depois
né, eu fiquei um pouco afastada, e agora, o ano passado, eu voltei a ler Cecília muito, de novo, e comecei a perceber como alguns poemas dela têm muito a dizer do que a gente está passando hoje, até certo ponto, né? Então, eu escolhi 3 poemas aqui para ilustrar isso, né, que a Cecília representa atualmente. Eu vou pular essa parte aqui, depois eu volto qualquer coisa. E a Ana Cristina, ficou Christian aí, por causa, confundi com o meu nome. Ana Cristina César, que é uma outra escritora sensacional, que eu acho que em algum momento aqui a gente deve falar dela. Ela diz o seguinte, que a Cecília, né, é o lugar em que a mulher começa a se localizar em poesia. Então, é isso que ela representa no nosso universo literário, no universo brasileiro. E aí eu escolhi 3 poemas. O primeiro chama-se Prisão, que acho que foi um dos primeiros poemas, porque a gente conhece muito aqueles poemas motivo, retrato, ou isto ou aquilo, a bailarina, que são poemas muito conhecidos da Cecília. Mas eu me lembro da sensação que eu li esse a primeira vez, que foi assim, né? Tipo, um susto. Eu falei, nossa, isso também é Cecília. E é um poema que eu acho lindíssimo, e que infelizmente ainda, né, tem muito a ver com o contexto em que muitas mulheres vivem, né? Esse aprisionamento feminino, como está ali no título, prisão, é algo que as mulheres vivem, e algumas mulheres vivem de uma maneira ou de outra, né? Seja de uma forma talvez mais material, mais patriarcal, e às vezes de um modo um pouco mais invisível, né? Que às vezes é pior porque é mais difícil de lutar contra essa invisibilidade. Esse poema foi escrito em 1956, então vejam que ele é bem distante da nossa época, mas tem muito a dizer ainda. E aí eu vou ler, me desculpem que ficou ali meia letra miudinha, mas é porque eu não quis perder o ritmo dos versos e quis deixá-lo na sequência também, tá? Então, prisão. Nesta cidade, 4 mulheres estão no cárcere. Apenas 4. Uma na cela que dá para o rio, outra na cela que dá para o monte, outra na cela que dá para a igreja, e a última na do cemitério. Ali embaixo, apenas 4. 40 mulheres noutra cidade, 40 ao menos, estão no cárcere. 10 voltadas para as espumas, 10 para a lua movediça, 10 para as pedras sem resposta, 10 para espelhos enganosos. Em celas de ar, de água, de vidro, estão presas 40 mulheres, 40 ao menos, naquela cidade. 400 mulheres, 400, digo, estão presas. 100 por ódio, 100 por amor, 100 por orgulho, 100 por desprezo. Em celas de ferro, em celas de fogo. Em celas sem ferro nem fogo, somente de dor e silêncio. 400 mulheres numa outra cidade. 400, digo, estão presas. 4.000 mulheres no cárcere. E 4 milhões. E já nem sei a conta. Em cada cidade que não se dizem. Em lugares que ninguém sabe. Estão presas. Estão para sempre. Sem janela e sem esperança. Umas voltadas para o presente, outras para o passado e as outras para o futuro. E o resto sem futuro, passado ou presente. Presas em prisão giratória, presas em delírio na sombra, presas por outros e por si mesmas, tão presas que ninguém as solta. E nem o rubro galo do sol, nem a andorinha azul da lua podem levar qualquer recado à prisão onde as mulheres se convertem em sal e muro. Bom, este é um poema assim, que eu acho sensacional, né, para falar um pouquinho desse aprisionamento, desse cárcere feminino, e seja nesta, na outra, ou em tantas cidades em que isto ocorre,
né? E são tantas mulheres, né? O poema começa com 4, 40, 400, 4 mil, 4 milhões, quer dizer, uma somatória incalculável que chega a se perder a conta diante de tantas mulheres presas no cárcere, né? E cada vez mais elas estão presas em celas imateriais. Então, às vezes, elas estão presas em lugares que ninguém nem sequer sabe. E nem elas, às vezes, sabem que estão presas. E aí a dificuldade de lutar contra essa invisibilidade, ou de sair desse aprisionamento, de sair desse cárcere, né? Então, eu acho esse poema muito interessante. Ele termina ali com a referência à mulher de Lot, né? Essa referência bíblica da mulher que ousou olhar para trás, que na verdade ousou olhar e foi transformada em sal. E aqui ela diz, né, que as mulheres que ousam às vezes são transformadas em sal e muro. Então, esse símbolo da esterilidade que às vezes continua e se perpetua ad infinito. Então, esse número cada vez vai sendo maior e maior e maior, né? O que dá essa prisão, assim, uma visão e uma conta incalculável mesmo, tá? Bom, esse é o primeiro poema que eu queria mostrar, essa vertente da Cecília, um pouco mais voltada, então, para a questão do feminino. A gente deixa os comentários, acho que para depois, não sei se alguém conhecia o poema, se quiser trocar alguma ideia, falar alguma coisa a respeito, se já tinha lido, não sei. A gente pode deixar um pouquinho aí aberto, ou senão eu já passo para o próximo. Não, eu só queria dar uma palavra, prof, que eu achei interessante que, além de trazer, além desse poema, eu não conhecia esse poema da Cecília, mas eu digo que quando eu comecei a escrever poesia, 2 autores me influenciaram bastante, que foi a Cecília e o Vinícius de Moraes. E ao ler esse poema, né, ao escutar você declamando essa poesia, eu reparei que, além de muitos problemas sociais que a Cecília chama a atenção nesse poema, ela também traz a questão dos problemas íntimos de cada mulher. Então, isso eu achei muito interessante, porque eu acho que uma poesia dessa pode, de certa forma, ajudar quem está lendo a talvez enxergar o seu problema individual, sabe? E talvez desprender das correntes que a aprisiona nesse problema. Isso que eu achei muito interessante. Sim, eu também acho que a poesia é aquilo que eu sempre digo, né? A poesia nos salva, nos liberta. E eu acho que esse poema é um dos exemplos desse potencial da literatura, desse potencial da poesia em nos fazer pensar, refletir, em formas, né, de aprisionamento que são tantas, que são várias, que são inúmeras também, né? Então, obrigada aí, Maria de Fátima, por compartilhar. E você não... Nossa, que companhia, né? Cecília e Vinícius de Moraes, tá? Só pode dar certo. Oi? Não sei se você viu ali no chat, mas as pessoas reagiram um pouquinho a esse poema, né? Ai, não vi. A Aline falou, nossa, eu falei sensacional, a Pamela, muito interessante e forte, e o Luiz Alvin falou, parabéns, lindo. Uhum. E enquanto a Maria de Fátima estava falando, eu concordo com ela, principalmente assim, porque parece que esse poema faz a gente viver isso dessas mulheres, assim, né? Então, não só liberta algumas mulheres ou faz com que elas reconheçam, mas faz com que todas as pessoas vivam isso também ali junto, né? E desenvolvam um mínimo de empatia, assim, pelas mulheres. E acho que era isso que eu queria falar também. Ai, obrigada. Desculpa, até eu não estou vendo o chat, porque eu não consigo ver aqui na tela, mas qualquer coisa a Jordana pode ir dizendo aí. Mas eu acho que é bem isso, né? Essas inúmeras mulheres aprisionadas, elas podem também se dar a mão e
e sair dessa prisão, né? E uma prisão que, além de ser social, como a Maria de Fátima disse, que muitas vezes é econômica, muitas vezes patriarcal, sentimental, ela pode ser várias, né? Então, são vários aprisionamentos aqui. E o próximo, eu tinha selecionado 3, mas eu acho que eu vou ler só 2, porque não quero também atrapalhar a fala da Jordana. O último talvez eu leio só para, não faço um comentário, só leio para finalizar. Mas esse se chama... Não vai atrapalhar não, pode ler. Eu vou só ler daí. Chama-se Lua Diversa, que eu acho que esse é um dos poemas da Cecília que aparentemente tem... Parece assim, a intenção dele é falar do ser feminino, mas eu acho que todas as pessoas se parecem com a lua, né? São transitórias, são imutáveis, têm suas contradições, têm sua fase minguante, sua fase nova, cheia. Quer dizer, muitas vezes ao procurar análises desse poema, fala-se, as fases da lua são como as fases da mulher. Mas ao ler o poema, e é isso que eu queria que ficasse em evidência, está falando do ser, né? E às vezes é interessante pensar nisso, né? Porque se a mulher escreve, parece que ela está falando só do gênero feminino. E quando o homem escreve, ele está falando do homem e da mulher. Ele está falando da humanidade toda, mas a mulher parece que só fala de si, né? Um discurso mais íntimo, mais voltado apenas para o universo feminino. E esse poema é um exemplo disso, que ela está além né, dessa analogia entre uma escritora que escreve falando só do universo feminino. Então, o poema Lua Diversa. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e que vêm, no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para meu uso. E roda a melancolia seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro desapareceu. É um poema, né? Eu acho que a Cecília é mestre em escrever poemas ritmados, rimados, com a rima muito perfeita, com os versos, né? Às vezes com 7 sílabas, né? Muito rimados, muito precisos. Então, acho que ela é muito mestra em fazer isso e é uma poesia bem gostosa de ler. E aí o poema nos fala, né, desses 3 momentos, e aí aquilo que eu falei, né, do ser, não do ser feminino apenas, né, que são ali a primeira estrofe talvez remetendo às contradições de andar escondida ou de andar publicamente, quer dizer, a gente tem essas fases, esses tempos de às vezes estar sozinha, estar acompanhada, de estar mais introspectiva e mais expansiva, né? São fases pelas quais passamos ao longo da vida, enfim. E na segunda estrofe vem essa ideia, né, depois da contradição que ela apresenta na primeira, isso de que não dá para explicar, né, o inexplicável nesse calendário em que ela diz aqui de um astrólogo arbitrário. Quer dizer, não dá para explicar isso, porque isso é da natureza humana, enfim, né? E aí depois ela termina com esses desencontros, que a vida é um eterno desencontro mesmo, né? E então, no dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. Ai, que coisa mais linda, né? E quando chega esse dia, o outro desapareceu. Quando ela quer um encontro, o outro já não está mais. Então, eu acho que vem toda essa ideia da vida como um eterno desencontro também, né? Mas sem essa angústia, sem essa tristeza, um pessimismo, né? Mas como
a roda da melancolia, como esse secreto calendário, como essas fases que vão e vêm, como ela diz ali, né? Fases que vão e vêm. Então, acho uma delícia esse poema, porque dá, assim, uma beleza, né? Até no desencontro, no vazio, na solidão, no estar sozinha e tudo mais que ela falou lá na frente, que ela transformou o silêncio, a solidão, a morte em elementos positivos, né? Bom, e o último que eu vou ler, vou só ler porque eu acho que esse último aqui, eu até apresentei na turma do segundo de português, quem está aí do segundo ano de português vai se lembrar, que é um poema que cita um verso de uma cantiga de amigo, em que depois da jovem passar a noite com um amigo, ela acorda, escuta os passarinhos cantarem, e está feliz, né, com a noite amorosa que ela teve, e aí a Cecília utiliza, então, todas as aves do mundo de amor cantavam, por isso que o verso está entre aspas, porque remete a esse universo, né, da cantiga de amigo, ela transcreve literalmente o verso, e daí ela fala, né, de uma alegria, mas que se transforma, de repente, numa tristeza. Todas as aves do mundo de amor cantavam, e os grandes horizontes se estendiam multicores, e os dias da vida eram tão raros ainda que se podiam enumerar, só por lembranças. Todas as aves do mundo de amor cantavam, mas grandes mares se abriram para passagens belas como ritos, e os dias se tornaram tão numerosos e densos e duros como essas pedras das fortalezas e montanhas antigas. E agora são, na verdade, os dias inumeráveis, e cada um com sua angústia, e todos eles se entrechocam, e a noite vem mais cedo, e há tempestade entre as nuvens. E eu queria que todas as aves do mundo de amor cantassem, mas um vasto silêncio, uma vigília de morte, estende céus frios, céus escuros sobre amargos corações. Eu escolhi esse só para mostrar que eu acho que esse também dá para ser lido em vista do contexto que estamos vivendo, né? A gente quer que todas as aves do mundo de amor voltem a cantar, que a gente volte a se reunir, a se ver, e que esse vasto silêncio, essa vigília de morte, se retire, né? Se distancie da gente para a gente poder, então, não sentir que os dias são assim pesados, inumeráveis, mas que todas as aves do mundo de amor estão cantando, que é o verso da alegria, né? Enfim. E aí, então, eu escolhi só esse para terminar, mas o que eu queria mostrar é isso, né? Como a Cecília, ela é uma poetisa que tem essa vertente intimista, mas para além de um intimismo feminino, né? Para falar da natureza mesmo, do ser, do ser diante do mundo, diante da natureza, das contradições, e a gente precisa, acho que a Cecília é canônica, não tem o que se dizer, mas precisa reler esse lugar que a Cecília ocupa no cânone, para a gente tirar um pouquinho essa ideia de que ela é poesia do etéreo, simbolista, intimista apenas, porque ela tem ali uma vertente muito social, muito também politizada do contexto feminino e do contexto do ser diante do mundo também, tá? Então, esses são os poemas, esse é a autora que eu trouxe aqui, espero que vocês não tenham conhecimento desses poemas para, né, poder ter sido algo novo, algo interessante. Cris, tem uns comentários ali. Tem comentários ainda do poema anterior, sobre a lua. Então, a Aline falou que já conhecia, a Diane Alves achou maravilhoso, Tainá também. A Natalie disse que é uma delícia esse poema, que além do ritmo da poesia tem também o das fases da lua. A Viviane disse que as fases faz parte da vida, o ideal de felicidade perpétua e contínua, que não é tão real assim, ou nada real, verdadeiro. Gabriel também comentou, falando que já sabia qual era, que inclusive ele se recordava até de outro poema de Vinícius de Moraes. Luísa
está se sentindo nostálgica com as cantigas de amigos, está com saudades. Pamela, eu adorei esse poema, achei que tinha a ver com o momento que vivemos. E a Aline, professora, você retirou esses poemas de algum livro específico? Retirei, né? Não dei as fontes aqui. Mas Prisão faz parte do livro Dispersos, que foi publicado póstumamente. Ele foi escrito em 56, mas só foi publicado depois da década de 70. Mas ele também se encontra no livro Poesia Reunida. Mas eu não tenho aqui, Aline, a editora, nada disso. E o outro, Lua Diversa, e os outros foram de Poesia Reunida, que aí tem todos os poemas, né? Mas Prisão eu retirei do livro Dispersos mesmo. Mas que está lá em Poesia Reunida, eu acho, porque Poesia Reunida deve ter todos os poemas publicados ao longo da vida da Cecília. Ai, Cris, eu adorei. Não sei se mais alguém quer falar antes de eu falar. Tem alguém, gente? Depois a gente fala tudo junto. Inclusive, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas agora tem a opção lá de levantar a mão se quiser falar, né? Então, se vocês quiserem usar essa novidade aí do Google Meet, vocês podem usar, mesmo que seja no meio da nossa fala. Se vocês querem interromper, pode apertar lá que a gente vai ouvir, e aí a gente deixa vocês falarem também, tá? E assim, queria só fazer um comentário, Cris, sobre um dos poemas, porque eu me sinto muito representada sobre as fases da Lua, né? Então, todas nós. Obviamente, eu puxo para o universo feminino, que é o meu, mas eu compreendo totalmente como isso se expande e que todo ser humano é cíclico, né? Então, não é só o universo feminino, mas é claro que eu aproximo para isso, porque, assim, é muito interessante como que a gente está numa sincronia com esse ciclo lunar, assim, o ciclo das mulheres está nessa sintonia também. E como a Lua, ela também tem esse poder no mar, né? Então, eu sempre lembro também do Hemingway, né, que nem é uma mulher, a gente fala aqui das autoras, mas eu lembro do Hemingway porque ele traz o mar no feminino na obra dele, né, do Velho Mar, por conta disso até, né, faz essa ligação da Lua interferir no mar como interfere nas mulheres. Então ele chama de Lamar, né, eu lembrei disso. E, além disso, eu queria até fazer um outro comentário sobre o que a Cris falou, que está extremamente ligado a essa ideia, né, de que o que as mulheres escrevem, há uma construção, né, de um estereótipo da escrita feminina, ou da escrita das mulheres, de que isso seja só do universo feminino, ou que a gente só escreve para outras mulheres, né, e isso é uma mentira, né, isso não tem nenhum fundamento lógico, assim, até porque muitas mulheres escreveram, né, a gente já falou sobre isso, e os homens, né, assumiram a autoria e ninguém nunca criticou, né, falando assim, isso aqui parece uma escrita de mulher. Não, né? Então não tem gênero isso, né? Acho que é uma coisa que a gente precisa quebrar sempre. Então as mulheres escrevem para todos, né, para todos. É que às vezes quando a gente vai falar, a gente fala do nosso lugar de fala, né? Então, nós, mulheres, falando do nosso lugar, do nosso papel, do que sentimos como mulheres, que às vezes tem, né, essa voz ali no poema das fases da Lua. Mas eu até fico pensando, as maiorias das divindades mitológicas, se não todas as divindades lunares são mulheres, né? Por quê? Porque a Lua interfere, não só no ciclo do mar, mas da natureza, no ciclo menstrual, no ciclo das águas, das plantações. Quer dizer, a Lua está extremamente relacionada ao ciclo da vida, o ciclo da vegetação, né? De tudo. Então, eu acho que ela reina aí
nesse universo do mutável, do transitório, para ilustrar um pouco essa questão, né? De que somos múltiplos, como a Lua. Exato. Legal, muito legal. Gente, e eu também quero confessar, em relação a Cecília Meirelles, que eu não conhecia esses poemas. Então, eu agradeço a Cris por ter trazido. Então, Cris, foi novidade para mim. Se foi só para mim, a gente já ganhou alguma coisa aí, mas eu amei. Já anotei aqui e quero ler mais Cecília Meirelles. Às vezes a gente fica naquilo que você falou, né? Só nos mais conhecidos, só coisas que as pessoas vão reproduzindo mais e tal. Eu já confessei aqui para vocês que eu tenho uma defasagem de leitura, mas adorei. Nossa, agora ficou tudo em silêncio. Eu achei que eu tinha caído e estava falando sozinha aqui. Mas tá. Gente, vocês estão enxergando os slides? É isso? Tá. Sim, professor. Tá. Sim. Não, eu só estou fazendo um teste aqui, porque eu sempre compartilhava a tela inteira, mas agora eu descobri que eu posso compartilhar só a guia. Então, dá para eu deixar aqui. Legal. Então, o que eu escolhi para hoje foi algo assim, já vou adiantar para vocês que sou nova leitora dessa autora, eu descobri essa autora há pouquíssimo tempo, e eu estou apaixonada, estou querendo consumir ainda mais coisas que ela produz. Ela é uma paranaense maravilhosa, ela ainda está entre nós. Eu acho que muitos de vocês até assistiu uma fala dela esses dias, né? Que é a Lucy Colin. Então, dessa mulher maravilhosa que eu vou tentar falar um pouquinho hoje. Já digo a vocês que eu não conheço toda a obra dela. Pelo contrário, eu conheço pouquíssimo. Mas eu queria falar mais especificamente da última obra que ela publicou, de poemas. E eu trouxe alguns poemas dessa obra para a gente ler hoje, tá? A Lucy Colin, ela é curitibana, então ela está muito próxima da gente, né? Até vou falar o pouco que eu consegui pesquisar sobre ela, né? Então ela se graduou, né, em piano pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, então em 1985. Ela também se graduou no curso de Letras, Português e Inglês, pela Universidade Federal do Paraná, em 1989. Ela tem bacharelado em Percussão Clássica, né, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, em 1990. Ela concluiu o mestrado em Letras e Literaturas de Língua Inglesa na UFPR também, em 1993. Fez o doutorado dela em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês na Universidade de São Paulo, em 2003. E ela teve 2 estágios de pós-doutoramento em literatura irlandesa na USP também, em 2010 e 2017, tá? De 1999 a 2019, pouquíssimo tempo atrás, 2019, o último ano que a gente teve normal, né, antes da pandemia, ela foi professora do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas na UFPR, né? Ela dava aula de literatura de língua inglesa e tradução literária. Ela é membro da Academia Paranaense de Letras e foi em 1984 que ela lançou o primeiro livro dela, Estarrecer, que era um livro de poesia. E ela recebeu muitas críticas positivas, inclusive do Paulo Leminski. Ele disse o seguinte, abro aspas, estou admirado com o nível técnico dessa jovem poeta, nessa geração que pensa que qualquer coisa é poesia, fecho aspas. Então, o Paulo Leminski falou isso dela, né? Ela escreveu mais do que poesia, obviamente, né? Ela escreveu artigos, enquanto professora universitária, pesquisadora, ensaios para diversos jornais, revistas literárias, participou de antologias nacionais e internacionais, né? Como nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no México, na Argentina, no Peru, no Uruguai. Essa mulher é muito sensacional, gente. Sério, quem não conhece, eu acho que depois de hoje sua vida vai mudar.
Ela recebeu prêmios, né, de concurso literário no Brasil, nos Estados Unidos. A obra que eu vou falar um pouquinho hoje, que eu vou trazer alguns poemas hoje, é de uma obra que foi finalista do Jabuti 2020, tá? E várias outras coisas, né? Ela traduziu autores importantíssimos, né? Dentre eles a Gertrude Stein. Também falei muito sobre ela quando eu dava aula de literatura norte-americana. E outros autores muito importantes, né? Vocês, provavelmente, quem participou de um evento que ela fez uma fala recentemente, ela falou sobre Chaucer, né, que é literatura inglesa. Então, a mulher, ela acaba com tudo, né? Com essa grandiosidade dela. Então, simplesmente dessa mulher que eu me atrevi a falar um pouquinho hoje, tá? Então, vou falar como leitora, não sou pesquisadora de Lucy Collin. Quem sabe um dia, né? Porque fiquei muito interessada sobre a obra dela, a vida dela. Mas venho como leitora e fazer uma propagandazinha dela, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Acho que vou ter que parar de compartilhar esse aqui agora. A capa do livro, né, que eu trago hoje para vocês. Então, é um livro que saiu do forno há pouquíssimo tempo. Deixa eu compartilhar aqui. De novo, uma guia. Acho que é essa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo? Sim? Sim. Ok. Então, esse é o livro. Foi o primeiro livro que eu li dela, na verdade, né? Que é de 2019. Então, eu tô muito curiosa. Já tô tentando ler algumas coisas picadas, assim, dela, mas eu tô atrás das obras completas também. Então, essa é a Rosa que está. É de 2019, né? E foi finalista do Prêmio Jabuti de 2020, tá? Então, eu selecionei alguns poemas, né, desse livro para a gente ler hoje. O que eu posso falar dessa obra? Nem sei muito o que falar dela, mas eu achei muito sensacional. Né? Eu que não sou ninguém para achar alguma coisa da Lucy Collin, mas enquanto leitora, eu achei uma proposta muito, muito bonita. Até na orelhinha, né, se vocês acompanharem aqui comigo, é que ficou meio cortado aqui na orelha o que essa pessoa que está falando sobre ela diz, né? Mas fala de como a produção dela continua crescendo, continua séria, como diz ali, e o que eu achei dela, a priori, antes de conhecer outras coisas da Lucy Collin, é que ela faz muito bem essa organização do caos das palavras e de sentimentos e qualquer coisa interna do ser humano, assim, sabe? Como ela consegue organizar esse caos de uma forma muito linda. Por quê? Porque tem um conteúdo muito legal, na minha opinião, e ela trabalha com a estética dos poemas, assim, também lindamente. Eu acho sensacional. Vocês vão ver daqui a pouquinho nos poemas que eu selecionei para a gente ler. E aí vamos para os poemas e a gente pode comentar um pouco mais. Então, primeiro, deixa eu só ver aqui nas minhas anotações qual que é. Tá. Lá da página 10. Deixa eu vir aqui com vocês para a página 10 do meu PDF. Aqui. Que é esse poema aqui, Incombinados. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver se eu consigo aqui diminuir um pouquinho. Diminuir porque eu queria que vocês vissem esteticamente como que os poemas estão organizados nas páginas, assim, né? Então, primeira coisa que eu vejo, principalmente nesse poema Incombinados, é que ele tem um desenho na página, né? Então, isso para mim faz muito sentido depois de ler o poema.
Além disso, depois de ter lido a obra dela, eu percebo que é muito difícil ela usar pontuação, né? A maioria das vezes as palavras começam com letras minúsculas, né? Alguns começam com maiúsculo, mas normalmente vem com letra minúscula. E ela usa alguns espaçamentos diferentes que fazem toda a diferença na leitura do poema, né? Então é uma das coisas que eu achei muito legal dela. Vocês talvez lembrem de outros poetas que façam isso, né? Mas eu percebi isso na escrita dela. Então eu vou ler o primeiro, que é em Combinados, e a gente comenta um pouquinho. Em Combinados. Essa algazarra dentro do peito, essa noite longuíssima, o sinal que fecha, e eu tanta pressa. Essa valsa em que se tropeça, eu tentando segurar as águas, querendo soltar as rédeas, regando o que quer que seja que fosse, e esse estalar alheio a tudo que é de fora, esse dia cheio de tantas horas, o sinal que abre e eu a marcha lentíssima, cena editada, esse iceberg no meio da estrada, tal o inesperado abraço no vagão do metrô, e vem taquicardia, mas é retrô, e só rima. Fanfarra tal gambiarra no meu peito, esse parece indébita tal mal súbito, a alforria que foi parar no lixo, esse lapso, esse colapso, a praxe do trocadilho, esse não faz isso, esse está feito, esse vício. Ai, gente, o que vocês acharam do poema? Fala pra mim, antes de eu comentar algumas coisas. Conhecia esse, Cris? Oi? Estão me ouvindo? Tá. Sim. Eu também, como você, eu conheço bem pouco da Lucy Collin, embora admiro demais, assim, o pouco que eu conheço já é o extraordinário. E aí, desse poema específico, né, você lendo aí e a gente acompanhando aqui pela forma, como que ele começa talvez um pouco mais lento, depois ele vai ficando intenso e depois volta para lentidão, porque ele termina com 2 palavras apenas, né? E eu achei muito interessante isso que você falou, dessa técnica visual da Lucy Collin, que eu acho que isso é uma estética muito moderna, muito pós-moderna, talvez, né? E quando você falou ali de que ela começa o texto com letra minúscula ou não pontua, eu sempre fico lembrando daquela frase do Todorov, que o texto é uma máquina preguiçosa, né? Que fica convidando o leitor para terminar o texto. Então, acho que ele convida a gente a pontuar, a fazer as pausas, enfim, né? E eu acho, assim, a construção que ela faz, ela vai ligando uma coisa a outra, né? Que aparentemente parece assim, não tem sentido nenhum, mas aí você vai vendo que é isso que você falou, ela vai organizando o caos e vai justapondo imagens, né? Para tentar, não sei, dar uma organização nisso tudo que a gente nem sabe o que é direito, né? Exatamente. A Maria de Fátima pediu para falar. Fala aí, Maria de Fátima. Cris, obrigada. Você já fez uma leitura muito legal do poema. Não, eu só queria falar, ainda confirmando essa questão da pontuação e do ritmo, porque parece que conforme ela vai começando a escrever e conforme o texto vai sendo criado, a gente vai acompanhando todo o texto, parece que ela nos convida realmente, não sei, eu me senti assim, né, a dançar enquanto a gente lê. E por mais que essa poesia não tenha a pontuação, mesmo assim, o ritmo que ela traz enquanto tem as palavras ali, uma do lado da outra, enquanto as palavras vão sendo criadas, ela mesma cria o próprio ritmo sem esses sinais gráficos. Então, eu achei muito, muito interessante essa forma de ler, essa forma de escrita. E eu não conhecia a autora. Então, eu gostei bastante. Ai, que legal. E só para complementar, tá, Jordana, rapidinho, isso que eu falei, né, das imagens justapostas que aparentemente não tem uma correlação de sentido,
Tá no próprio título, né? Incombinados. Uhum. Incombinados que se combinam. Sim, e é interessante, assim, por exemplo, quando eu li o poema pela primeira vez, eu até entendi aquele sentimento, assim, sabe? Eu me imaginei naquele semáforo, quando fechou o sinal, e eu com pressa, e segurando o choro, né? Quando ela fala lá, né, de querendo soltar. Eu tentando segurar as águas, querendo soltar as rédeas, regando o que quer que seja que fosse. Então, para mim, combinou muitas coisas, né? Mesmo que fossem incombinados, foi assim, me lembrando desses sentimentos, de algum momento que eu também senti isso, assim, né? E eu concordo, e tem alguns comentários que vocês fizeram aqui, né? Acho que foi o Gabriel. O Gabriel acabou de postar aqui, né? Que incrível. Nos versos maiores, o leitor quase é forçado a acelerar o ritmo para depois retornar ao ritmo inicial e voltar a ler mais devagar. Então, o poema termina com 2 palavras. Parece um último suspiro. É o tipo de poema que eu consigo imaginar perfeitamente a Bujanra declamando. E assim, essa organização estética que ela faz, para mim, que é muito sensacional, né? Olha só que eu sei que parece até óbvio quando a gente fala isso, mas é tão difícil isso, é tão difícil você organizar esteticamente um texto dessa forma, assim. E ela faz isso, parece que muito tranquilamente, né? Me parece, quando você vai indo nos outros poemas dela. E aí, confesso até para vocês que quando eu olhei, assim, no, na página, né, o texto, a forma que fazia, até me lembrava de um seio, que remete ao peito e tal, porque faz essa ponta também. Não sei se foi proposital, mas eu me remeteu a isso também, né? E, enfim, essa era uma das coisas que eu queria comentar sobre esse poema. Além do que vocês já disseram, que bom que vocês gostaram. O outro poema que eu quero compartilhar com vocês é um poema que a Cris já conhece, eu sei, porque eu compartilhei com ela, que está aqui nesta página. Ó, peraí. O nome do poema é De Se Fazer. E eu acho que vocês vão lembrar da intertextualidade que tem aí, tá? Vamos lá, então. De Se Fazer. Quando desenlouqueceu, Amélia pôs-se a queimar a comida, a adoçar a sopa, a ter vaidades ruidosas. Queria dançar mazurcas, quadrilha, tango, burlesca, o que fosse, o que desse. Queria pintar-se, alçar-se, exercer-se. Viu sua cara no espelho, deu sua cara a bater. Banhou-se, perfumou-se, batizou-se. E tratou de aprumar as asas que a vida lhe deu. Aquilo sim é que era voo de verdade. É uma música. Também. Me lembrou uma música. Isso, lembrou da música, né? Uhum. A Amélia que era mulher de verdade. Lembrou desse, né? Mas tem mais um poema Isso. aí. Tem mais um, quem lembra? Não vale a Cris já sabe. Não, eu vou ficar quietinha. Quem será que viu o outro poema? Vocês conhecem Esmalha? Sim, do Mário de Andrade, né? Não, Afonso de Guimarães. Isso. Isso. Então tem essa comunicação com o poema também, Esmalha, né? Eu não trouxe aqui o poema Esmalha para a gente ver, mas começa quando Esmalha enlouqueceu, né? Assim, né, Cris? Começa. Quando Esmalha, acho que é assim, quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. E alguma coisa. É lindo também. Isso. Então, tem essa comunicação, né, com a obra do Afonso de Guimarães, né,
né, o Ismália, e tem também com a música. A música eu nunca lembro quem que é o compositor, desculpa. Até a Nani colocou aí, é o Mário Lago. É que eu lembro sempre de alguém que interpreta. Mário Lago mesmo. Que eu também agora já não lembro o nome, que eu tô nervosa. Mas dialoga muito, né, com Ai Que Saudade da Amélia, do Mário Lago, e com Ismália, do Afonso de Guimarães. E assim, é legal porque parece que esse poema da Colin está habitando esse entre-lugar das duas, dessas duas obras poéticas também, né? E aí, bom, não sei o que vocês querem falar sobre o poema em si, se vocês conseguem perceber o que essa Amélia da Lucy Colin está fazendo nesse entre-lugar entre a Amélia do Ai Que Saudade da Amélia e a Ismália. O que vocês acharam? Vocês estão vendo aí no poema, né? Uhum. A Amélia resolve revolucionar, né? Ela se revolta aí contra a Amélia anterior, pelo menos. Né? Parece, né? E assim... Prof, o que eu achei fantástico, assim, achei incrível, é que ela sugere que a Amélia, do poema dela, recuperou a razão, né? Quando ela desenlouqueceu, porque ela propõe que a Amélia do Mário Lago, ela não estava em seu juízo perfeito, né? Para ser daquele jeito, ela não estava bem. Então, quando ela desenlouqueceu, quando ela ficou bem, que ela recuperou o seu juízo, ela ressignificou a sua vida. Achei isso fantástico. Exatamente, que legal, muito bom. E no plano formal, assim, vocês identificam alguma coisa? Por exemplo, no desenho do poema? Porque eu acho que ele também tem a ver com isso, né? Disso que vocês falaram. Porque a gente está falando de alguém que desenlouqueceu, que se ressignificou, né? Que teve que se desmanchar para se construir novamente, né? Então, acho que a Amélia, ela deixa esse lugar, né? E o poema, ele vai também... esse desenho do poema, né? Ele parece também se desmanchar junto com ela. Até o poema, né? A gente conversou sobre ele em outra ocasião. Sim. E já é um dos meus poemas preferidos da vida. Esse, aliás, muito obrigada por compartilhar, porque eu amei esse poema. Não só pelas referências à música, ao poema simbolista, que é conhecido, né? Mas eu acho que ele é um poema que vai desestruturando até a forma poética, né? Porque começa ali com uma quadra, 4 versos mais lineares, depois o poema vai ficando cada vez mais desestruturado, mais caótico, como para espelhar um pouco essa ressignificação da personagem, né? Aí depois ficam 3 versos, as palavras mais espaçadas, né? Quer dizer, até ele virar um verso lá no final. Então, o próprio poema vai se desestruturando, mas para ressignificar a vida, né? Isso mesmo. Eu também gosto muito desse. Inclusive, eu conversei muito com a Cris sobre esse poema, porque eu fiz um trabalho sobre ele, né? De conclusão lá de uma das disciplinas que eu fiz no doutorado. Então, eu explorei bastante ele, assim, né, nesse sentido. E a Cris me ajudou bastante, porque, como vocês sabem, eu não sou tão boa assim quanto a Cris na hora de fazer análise de poemas, porque a minha praia é mais o romance, né? Mas eu tô adorando muito, eu tô gostando desse negócio, tô indo nesse embalo aí. Tô lendo mais poemas, tô me aventurando em análises de poemas também, e eu tô gostando muito, muito mesmo. Porque, principalmente nesse poema, né, eu, quando li a primeira vez, pensei que essa Amélia, então, era a personificação do movimento das mulheres, eu acho que agora, assim, de se ressignificar mesmo, né, de ter asas e voar, mas não ter mais esse
essa característica angelical que pintavam pra gente, assim, né? São asas que a vida deu, e não porque é um ser angelical, né? Porque se descobriu, porque se ressignificou, porque se enxergou, porque ocupou o seu espaço, e que agora é livre, né? Então, esse poema eu adoro muito por conta disso. Tem alguém pedindo para entrar aqui? Vamos lá, tem mais um poema ainda para eu terminar. Na verdade, tinha mais dois, mas eu acho que não vai dar tempo, até porque eu tenho que dar aula às 7 horas. Então, 7h30, na verdade, eu tenho que dar aula. Então, tem um que é o Shikantaza. Shikantaza. Vocês conhecem Shikantaza? Eu também não conhecia, não. Então, Shikantaza, gente. Deixa eu ir aqui nas páginas. Não, tá aqui. E eu acho que a Cris vai gostar muito desse também. Por quê? Que, na verdade, eles são mais curtinhos, assim, bem... como que eu posso dizer? Haikais? Parece muito com haikais, né? Só que o Shikantaza é um tipo de meditação, sabe? Que as pessoas praticam, que eles chamam da arte de apenas sentar. Apenas sentar. Então, é uma forma de você meditar. Eu estou sendo bem simplista aqui, porque eu não conheço muito, então eu fiz uma pesquisa rápida. Depois, quem quiser pesquisar sobre o Shikantaza. Mas é uma prática de meditação, né? De apenas sentar. Então, não tem uma definição, assim, de um objeto que você tenha que pensar, se concentrar, né? Enfim, como tem algumas outras práticas de meditação, né? Mas ela é só com foco no que está acontecendo lá, no presente. Apenas sente. Apenas sentar mesmo, né? Basicamente isso. Tem outras coisas mais complexas, mas acho que eu não dou conta de explicar. Mas, aí, quando eu vou para esse poema, eu penso, né, nessas revelações que aconteceram nessa prática do Shikantaza, assim. São 4 poemas zen que ela coloca ali, né? Então, o primeiro, ó. Apenas sentar. Trânsito de natureza. Trânsito de naturezas. A rosa sorri. Rosário de neve, a montanha e o contorno, guardados do olhar. Manto de retalhos, bordado de um pinheiro, tudo por crescer. Do pinheiro negro, agulha do racuso, araucária aqui. Então, esses são os 4 poemas dessa prática do Shikantaza, do apenas sentar. Eu gostei bastante dele também. Alguém abriu o microfone? Fala aí, Cris. Pode falar. Eu ia falar depois. Pode falar. Não, é que lembra muito até, eu falei do haikai pela estrutura, não pelo significado zen ou budista, né? Mas pela estrutura que geralmente são 3 versos. E no haikai a gente sempre tem a natureza muito presente. E aqui tem, né? Sim, ela fala dessas naturezas, das montanhas, pinheiros. Então, me lembra muito essa estrutura mesmo do ser na natureza e dessa ideia de olhar a natureza também com outro ressignificado agora. Isso mesmo. E um olhar, assim, mais cuidadoso, que percebe algo que às vezes passa despercebido, né? Que é epifânico, que a gente trabalhou, né, sobre essa questão do epifânico. Eu achei bem epifânico esses poemas também, esses 4 poemas curtinhos. E que com certeza tem muito a ver com haikai, né? Haikai, eu acho. Eu adorei o penúltimo. Né? Muito legal. Eu amei o último Manto também. de retalhos, bordado de um pinheiro, tudo por crescer. Adorei também. Mas acho que o meu favorito é esse último. Que eu não sei, eu tô com uma relação mais estreita assim com a araucária. Tô pensando muito
sobre araucária ultimamente. Eu virei a tia das plantas, né, gente? Não sei se vocês se reconhecem nisso também, mas sim, eu virei essa pessoa, converso com as minhas plantas, eu só penso nelas. É a louca das plantas, então, não a tia das plantas. É, isso também. E aí, quando Eu quero dizer, Pode falar. gostei mais do segundo. O segundo que ele fala, né, a rosário de neve, a montanha e o contorno guardados no olhar. A frieza que você pode guardar dentro do fundo do seu olhar. A dualidade entre você ter aquele brilho e você ter aquela frieza. Então eu adorei isso. Tipo, que a rosa, além de ser perfumada, ela tem os espinhos. A neve, além de ser bela, ela queima. Então, tipo, ai, eu amei. Queima de frio, né? Nossa, muito bom. Alguém mais gostou? Tem um preferido dos 4 aqui, dos poemas zen? Eu gostei bastante também do último, porque eu acho que tem tudo a ver com a vegetação paranaense, né? Algo que está muito presente também na vida da própria Lucy, né? Mas para a gente também. Eu acho que eu estou desenvolvendo mais esse significado da araucária para mim, até pela minha ligação com o Paraná agora, assim, também, sabe? E pensar que a araucária ela estava quase entrando em extinção, né? Então, e é uma árvore magnífica, assim. Não vou ficar falando de plantas com vocês, mas eu acho que esses eram os poemas principais. Tem mais um outro aqui, mas eu acho que não vai dar muito tempo. Porque... se quiser só ler. Tá, então vamos ler. Aí finalizamos com a leitura, de repente. Isso. Aos pés da letra, lá na página 28. E, amiga, eu não sei se você pode, né, compartilhar esse livro, porque você está mostrando um poema, eu estou lendo do lado. Ah, tá. Eu estou assim, você está falando desse, eu já estou lendo o outro. Então, eu quero o livro. Tá bom, então, vamos ver se eu posso. Não sei se eu posso, mas eu posso... se puder. Depois a gente conversa sobre o livro. Tá. Vamos lá. Aos pés da letra. Não sei você, mas eu por dentro estou quase nem existo. Quase na lona do limbo. Na face escura da lua, na rua ver navios. Quase imprevisto. Não sei você, mas eu, por dentro, estou com um estrepe, um engasgo. Parece indeferimento. Por dentro é resmovimento. É sem balanço, sem serventia. Por dentro um estrago. Não fosse o colibri aqui faz pouco, tinha me abstido dessa cena. Tinha desistido desse filme. Espelho bissexto e algo turvo. Não fora o sol que entendi esplêndido, passava batido o entardecer vermelho. Pela natureza desse ofício, pelo oficioso desse esforço, não sei você, mas eu por dentro sou só. Texto. Com vocês. Maravilhoso. Maravilhoso. Hoje, para mim, foi muito... eu tive outra leitura desse poema hoje, quando eu voltei para ele. Eu acho que ele dialogou demais comigo, com o que eu estou vivendo agora, com essa pandemia. Ai, gente. Eu acho que esse é o meu favorito. Agora, nesse momento. Pois agora também fiquei na dúvida, porque não sei você, mas eu por dentro estou como um estrepe, um estrago. Tipo, eu acho que é meio isso que a gente está vivenciando, sentindo a todo momento, né? Uhum. É impossível não sentir isso, né, nesse contexto. E ela termina, né, com essa palavra texto. E aí eu acho que remete àquilo que você falou no início, dessa tentativa dela organizar o caos através das palavras. Uhum. E eu acho que as duas escritoras que nós mostramos aqui fazem isso, né? E que maneira diferentes para organizar o caos. Enquanto a Cecília é toda metrificada, faz uma poesia, entre aspas, perfeita, no sentido de rimada,
com as sílabas poéticas em todos os versos certinho, né? A Lucy organiza o caos também, mas desorganizando o verso, o poema completamente, né? Então, eu fiquei genial, né? eu acho que o poema fechou com chave de ouro até pela última palavra, né? Em que ela diz ali que eu sou só texto. É formidável, assim. Eu amei. Nossa, lindo esse poema. Aí eu fiquei com esse verso aí de um estresse, um estrago, né? Tipo... E foi muito... Eu acho que eu nem tenho muito o que dizer, na verdade, né? É isso. Esse poema, para mim, hoje, foi que me arrebatou do meu dia, de coisas que eu tenho sentido, assim. E eu queria compartilhar com vocês. E é isso, gente. Ai, lindíssimo. Amei. Que bom. Acho que tem alguns comentários aqui. A Aline teve aqui. A Joana disse que foi o favorito dela até agora. A Tiana, fiquei pensando no meu caos de madrugada e de manhã, sorriso só de lábios. É a gente tentando organizar a vida, né? Não é só organizar o caos, organizar nós mesmos, de certa forma. Legal. Olha lá, Isabelle, é bem aquilo, ninguém está bem, então temos que ser gentis, né? Pois todos temos nosso caos interior. Isso mesmo. É por aí. Gente, então a gente caminha para o fim do nosso encontro. Nossa, dá vontade de ficar ouvindo poemas. Dá sim. A gente sempre acaba, né, Cris, o nosso encontro com alguma sugestão e tal. Se tiver um barulho, gente, vocês me desculpem, que eu acho que estão cortando a grama por aqui. Mas hoje só me ocorreu uma coisa para sugerir para vocês. Eu não tenho assistido muita coisa ultimamente. Na verdade, eu não estou tendo tempo de fazer muita coisa ultimamente, porque eu estou por aqui já. A gente acabou de entrar em abril e eu já estou morta. Estamos, né? Eu acho que tá todo mundo nesse contexto aí. Eu só compartilhei novamente, tá o link de inscrição e de presença aí, caso alguém não tenha preenchido ainda, tá? Só para lembrar de que a gente está no finalzinho. E daí, gente, a única coisa que eu compartilho com vocês e sugiro foi um documentário que não sei se vocês viram, que é o Framing Britney Spears, que foi uma produção do The New York Times, que está disponível no Globoplay, né? Eu assisti porque quando eu era adolescente, eu gostava muito de Britney Spears, dancei muitas músicas dela na escola, coisas assim. E aí, eu estava meio longe do que estava acontecendo na vida da Britney, né? Até que eu descobri que estava, antes mesmo de assistir ao documentário, que estava rolando um movimento do Free Britney, né? Ela tinha dado uma sumida, muitas pessoas a rotularam como louca, que teve algumas crises aí, e ela perdeu o poder que ela tinha sobre a própria fortuna, e sumiu um pouco das coisas quando ela ia voltar para uma atração, acho que até será que era na Broadway? Em algum lugar que ela ia voltar a se apresentar, ela nem chegou a se apresentar, ela teve que sair, nunca mais apareceu. Então, quem começou a cuidar de tudo dela foi o pai. E aí, esse documentário traz um pouco dessa trajetória dela, de como ela sofreu, né, desde que ela teve essa ascensão na mídia, dos paparazzi, enfim, que ela começou a fazer sucesso. Então, fala um pouquinho de como ela começou a carreira dela, depois como ela sofreu com comentários machistas, sabe, misóginos. Ela
E aí, quando vocês assistirem, vocês vão ver que não faz tanto tempo assim, e que aquele tipo de tratamento com as mulheres, principalmente mulheres como ela, que a colocaram num altar de um imaginário de santa, de que era modelo para as jovenzinhas, enfim. Então, fizeram um roteiro para a vida dela, que ela tinha que seguir, e ela acabou não seguindo, e ela foi massacrada por isso. Então, coisas assim absurdas que falavam para ela, que falavam sobre ela, né, que hoje não seria aceitável. E não faz tanto tempo assim. Coisas horrorosas. De verdade, vocês vão ficar chocados se vocês assistirem e verem o que fizeram com essa menina. Que hoje é uma mulher, óbvio, né? Mas ela era só uma menina. E é a minha sugestão para a gente também refletir um pouquinho sobre como é recente muitas conquistas das mulheres, assim, socialmente falando, né? E eu acho que a vida da Britney nos faz pensar um pouquinho sobre isso. E essa é a minha sugestão de hoje. Eu gostei muito do documentário. Achei que foi um documentário bem bacana. Se vocês assistirem e quiserem comentar no próximo encontro que a gente tiver, convido vocês a falar sobre as impressões que vocês tiveram, tá? Acho que é isso. Deixa eu só dar boa noite para vocês, né? Feliz de estar aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Peguei já andando, né? Enquanto a Cris terminava de falar sobre Cecília Meirelles, uma das minhas paixões, com certeza. E se vocês me permitirem, né, fazer uma homenagem a essa mulher maravilhosa, posso ler um poema rapidinho? Sim. Então, a ela que é tão romântica, né? Pelo menos, com certeza, né? Não é só eu que a vejo assim. Então, o nome do poema é Carta Pedido. Anne, só desculpa te interromper, tá. Porque o pessoal tem gente que tem aula daqui a pouquinho, mas só queria deixar aqui, né, o meu agradecimento, a Jordana também agradece, a gente entende que vocês têm que sair, mas quem puder, fica aí só mais uns minutinhos, só para a gente finalizar e ouvir a Anne declamar o poema, que é sempre uma sensação no nosso encontro. Esse é romântico, tá? Não tem nada de sexualidade aqui, que pena, né? Tô brincando. Vamos lá. Carta pedido. Querido, aguardo sua chegada. Venha sem medo dos sonhos. Nos perdemos no tempo e perdi-me muitas vezes a te procurar. Talvez não seja a hora. Estou cansada de ser só. Preciso de alguém que cuide de mim. Você foi o eleito. Permita-me te invadir. O silêncio me causa náuseas. Querido, estou na varanda. Quando chegar, abra a porta. Não te demores. A cadeira ao meu lado ainda está vazia. Aí. Tá em homenagem a Cecília Meirelles. Tá bom? Olha, mas eu achei bem sensual e erótico. Sensual, é? Ai, meu Deus, não adianta, né? Por mais que eu queira escrever de outra forma, eu acho que eu não consigo. Mas você escreve tão docemente o erotismo, a sensualidade. Ai, meu Deus. Ai, vou mudar meu nome.